Olá, sejam muito bem-vindos. Terminar de fazer uns ajustes técnicos aqui. Ficar muito tempo sem fazer live, aí perde um pouco da mão. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Uma ótima noite para todos. Espero que todos estejam bem. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Um mês mais ou menos, né? Sem live, sem evangelho, a gente acaba sentindo muita falta, não só desse momento, mas também do estudo, da companhia, da interação e de tudo mais. Precisei ficar ausente aí durante um mês mais ou menos, por conta de mudanças aí que tiveram na minha vida. Acabei precisando mudar de endereço e, consequentemente, me fez ficar sem internet todo esse período, então completamente inviável, né, de fazer as lives. Mas estamos de volta, firme e forte, vamos dar sequência ao que a gente estava estudando, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, subcapítulo O suicídio e a loucura. Então, antes da gente dar início a esse nosso estudo, convido todos para a gente fazer a nossa prece, a nossa preparação. Se quiserem já deixar aí suas águas fluidificadas, dá tempo ainda lá de buscar, que tem para todo mundo aqui na minha família. Tem 3 aguinhas aqui, até para cachorro às vezes sobra aguinha. Minha mãe é a louca da água fluidificada. Sempre que tem alguém doente, ela pergunta: posso pedir para fluidificar uma água para você? Posso fluidificar uma água para você? Se a pessoa topa, ela vai lá com todo carinho, com todo amor e prepara. Mas é isso aí, importante a pessoa estar receptivo, né, totalmente aberto para receber os fluidos que a espiritualidade acaba nos oferecendo, não é mesmo? Sertão Espírita, um beijo aí para a Graça, que está nos acompanhando. Manda um recadinho aí, o Patrick te mandou um abraço. Um outro abraço para o Patrick. O Patrick está em live agora também. Fique à vontade para acompanhar a live do Patrick Alves, do Eu Espírita. Conversávamos hoje à tarde sobre alguns pontos da live dele que deve estar ocorrendo nesse momento também. E o Patrick, exatamente sobre esse tema que a gente está tratando, o Patrick é um cara muito conhecedor desse tema do suicídio e da loucura. Ele é um voluntário dentro do CVV. Inclusive, nós fizemos juntos uma live no período do Setembro Amarelo para justamente falarmos um pouco sobre isso. E ele é uma pessoa maravilhosa, cheia de experiência, muito conhecimento, e pode ajudar demais as pessoas que querem tirar dúvidas, que querem conhecer mais a atividade do CVV e tudo mais. Então vamos para nossa preparação. Convido a todos para que fechem os seus olhos, para que entrem em uma posição confortável, sintam-se à vontade, sentados, deitados, posição que for melhor para que vocês fiquem concentrados durante a prece. E assim a gente vai aos poucos esquecendo os nossos problemas do dia, os problemas, desavenças que tivemos ao longo da nossa semana. A gente vai esquecendo tudo isso nesse momento, porque esse momento é um momento só nosso. É um momento de autoconhecimento, de reflexão. E a gente vai respirando profundamente, sentindo o ar entrando nos nossos pulmões, saindo do nosso corpo. E a gente assim vai trocando as energias, vai trocando as células do nosso corpo. E assim, mais calmos, mais serenos, vamos aos poucos nos ligando à espiritualidade presente, agradecendo a presença de todos eles, iniciando pelos nossos mentores individuais, esses queridos companheiros que estão conosco desde longa data, nos dando suporte, nos protegendo, nos inspirando. Amigos que permitiram que nos auxiliassem, aliás, a estarmos nesse momento aqui juntos. Agradecemos também ao mentor deste trabalho, que está nos suportando mais uma vez, nos auxiliando para que estivéssemos aqui todos juntos, para aprender um pouco mais, auxiliando os irmãos encarnados e desencarnados. Vamos nos ligando aos mentores dos nossos lares,
agradecendo também a presença deles. E assim nós vamos nos ligando, e assim nós vamos nos conectando, nós vamos nos ligando aos irmãos das limpezas, responsáveis pela limpeza, pela purificação dos ambientes, iniciando pelos índios Itaporãs, Brogotás, pelos pretos da Princesa Isabel e pelos filhos do deserto de Sulamia, que eles possam passar por todos os cômodos do nosso lar, iniciando pela entrada, passando por salas, cozinhas, quartos, banheiros, todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, formas, pensamentos, miasmas, deixando tudo muito limpo, muito puro, muito preparado para o Evangelho desta noite. Para que todas as pessoas também sintam essa energia, mesmo não estando participando do Evangelho. Vamos nos ligando a Ricardo, coração de leão, pedindo que deixe um ou mais de seus cruzados em frente ao nosso lar, à nossa casa, protegendo e guardando, que esse soldado permita a entrada apenas do que for autorizado pelo Pai. E que durante toda essa semana possamos nos sentir resguardados, em segurança. E assim nós vamos vendo a nossa casa por fora, envolvida em luz, em uma cúpula de muita iluminação, de muito amor. E que no alto dessa cúpula seja alçada uma bandeira, para que a espiritualidade saiba que naquele ambiente, neste momento, esteja acontecendo o Evangelho no lar. E que se façam presentes os irmãos desencarnados que tenham necessidade de estar nos acompanhando nessa noite. Nos ligamos também às fraternidades do espaço, a Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Professor Eurípides, Sheila, tantos outros veneráveis. E vamos nos conectando aos irmãos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, todos esses irmãos exemplos de transformação, de dedicação ao Mestre, na propagação do Evangelho, na sua reforma íntima. Nos ligamos à nossa Mãe Maria de Nazaré e vamos sentindo o seu amor, o seu carinho. E ela nos abraça e nos leva até seu Filho Jesus. Sentimos a energia, o amor, tudo que Jesus nos representa. Nosso exemplo de moral, de vida. E somos agradecidos a Ele. E assim nos ligamos ao nosso Pai. E agradecemos a Deus por estarmos juntos neste momento, por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que nos são dadas todos os dias. Por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. E assim, gratos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Vou tomar uma aguinha aqui que a garganta está ficando seca. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Como eu disse, estamos retomando aqui os nossos estudos, o nosso Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 21 horas. Ficamos aí um mês parado forçosamente, né, por motivos de força maior. Mas vamos retomar o nosso estudo, vamos hoje dar continuidade a ele. Estamos, quem quiser acompanhar, pegar o Evangelho no Lar, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio e a loucura. Trouxe também aqui as minhas águas fluidificadas para a minha família, então quem quiser também preparar a sua, no finalzinho a gente faz a fluidificação das águas, tá bom?
Antes de começar o nosso estudo, trazer só o objetivo desse estudo aqui que a gente tem hoje, tá? O objetivo é mostrar que as causas que incitam o suicídio e a loucura. Quais são os motivos que levam ao suicídio e também à loucura? Ressaltando então que a calma, a resignação profunda, a fé em Deus e a fé no futuro são os meios que deveremos usar para evitá-los. E assim nós vamos entender como que isso acontece. Claro que é um estudo, né? A gente não consegue se aprofundar tanto quanto fosse um estudo em grupo, que dá para a gente trabalhar com várias obras, mas a gente sempre traz uma ou outra obra para complementar e nos auxiliar na leitura e também nas reflexões. E assim eu vou começar hoje com uma, antes de pegar o Evangelho, que está no livro O Consolador, chama-se Transição, Consolador de Emmanuel e Chico Xavier. Questão 154, ela traz a seguinte pergunta: quais são as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? E o que Emmanuel nos relata é o seguinte: a primeira decepção que os aguarda, que aguarda o suicida, é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte para o corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Então ele trata o suicídio como uma atitude de rebeldia, trazida por diversos tormentos do espírito durante a encarnação, e que ele acredita que, rompendo com o suicídio, acabam-se as dores, o que ele acaba nos trazendo que não se extingue. Suicidas a que continuam experimentando o padecimento do corpo físico da última hora terrestre, em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio, sente as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada num gesto supremo. Então aqui ele vai trazer alguns exemplos de sensações e de como das experiências que tem os determinados tipos de suicídio. Então a primeira ele fala dos tóxicos, que foram overdose, alguma coisa relacionada a isso. A segunda por perfuração no cérebro pelo corpo estranho, partido de uma arma usada num gesto supremo. A outra é o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente a pior emoção do suicida é a de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens, sem a luz da misericórdia. Então, Emmanuel é muito incisivo nesse texto, né? Então vamos dar uma entendida melhor do que se trata então o suicídio e a loucura, acompanhando aqui a leitura do Evangelho. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Então aqui ele traz algumas informações. O que a gente pode entender então nesse subitem 14 aqui, nesse item 14? A maioria dos casos que se dão à loucura, que chegam até a loucura,
se deve à perturbação produzida por essas vicissitudes que nós não temos capacidade de suportar. Então são diversas situações que nós passamos no nosso dia a dia, e aí a curiosidade é que cada um de nós passa pelos desafios, pelos problemas de um jeito diferente. Todos nós somos espíritos seculares, vivemos muitas coisas, e aí determinadas coisas que para nós parecem ser simples, parecem ser tranquilas de passar, são obstáculos leves, para outras pessoas são mais dificultosas, são mais complicadas. E aí elas não suportam esses problemas e elas acabam, né, chegando ao caso de loucura. Como devemos então enfrentar esses infortúnios, essas decepções da vida? Com serenidade, como coisas passageiras. E aí deles a gente tem que tirar determinadas lições. E essas lições serão que nos levarão ao caminho da felicidade. Esses nossos sofrimentos, eles não são eternos. Então a gente tem que entender que a gente tem que acender, né, no nosso coração que essas dores, quanto mais leve a gente carrega esse fardo, quanto mais a gente compreende, entra também um pouco de aceitação, de compreensão, a gente consegue suportar e passar, né, por essa fase. A gente falou bastante disso nas outras lives, né, como fazendo a comparação do jogo de videogame. E sobre a loucura ainda, vou só terminar de ler esse último item, eu tenho uma observação para fazer de um livro que eu li quando era novo. Então, através da calma, dessa resignação profunda, e tem que ser profunda a resignação, né? Só a aceitação não é suficiente, da fé em Deus e da fé no futuro é que nós conseguimos ter, então, a serenidade no espírito. Eu li quando eu era jovem um livro chamado Ala 18. Eu não me recordo quem é o autor, peço desculpas, depois a gente posso até dar uma olhada. E eu também não me lembro quem é o espírito. Mas foi um livro que acabou me esclarecendo muito em relação à questão da loucura, mostrando inclusive que a gente tem que entender que existem os fatores espirituais, né, os fatores das obsessões, e aí tem tantas obsessões externas ao qual nós nos conectamos, aquelas criaturas com aqueles pensamentos que nós temos, quanto nós mesmos. Então, se nós ficamos alimentando coisas que não existem, coisas em nós, vou pegar, por exemplo, um participante lá do Big Brother, não vou dizer que ele é louco, é óbvio, né? Mas se ele está lá dentro e fica falando alimentando para si próprio uma mentira, para aquela pessoa vira verdade, e ela é alimentada por aquela loucura, aquela insanidade, e ela faz com que as outras pessoas também entrem nessa mesma vibe. Então o negócio é sério, é uma questão psicológica que não é psicológica apenas daquela encarnação, ela é uma questão psicológica de diversas outras encarnações e que ela vem precisando de auxílio, de explicação e de trabalho ao longo dessas encarnações. Vamos lá para o item 15. Assim como nós falamos da loucura, o mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Então, assim, a gente está descontente conosco, com os problemas da vida, a gente vai descontar em nós mesmos. Ou a gente acaba descontando nas outras pessoas através da nossa raiva, da nossa ira, da nossa violência. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire a paciência. Então a gente não pensa que isso pode mudar no dia seguinte. Quando a gente está nesse processo aí de raiva, de ira, a gente fica cego, a gente não consegue enxergar o dia depois de amanhã. E claro, vem de tudo que a gente aprendeu, nós temos um conhecimento completamente diferente da vida pós-morte. As pessoas hoje que elas não têm fé, as pessoas que elas acreditam que ao desencarnar tudo acabou, ou que elas vão para um outro lugar, elas não se preocupam tanto com os acontecimentos da vida. Então elas acabam tomando atitudes inconsequentes. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. Um termo para os seus sofrimentos. E o que
é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, como nós estamos falando, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só se vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. E é muito sério isso. Eu vivo numa cidade onde ela não é uma cidade, não é uma metrópole, e aqui os crimes que mais acontecem, eles são de cunho passional. Então é briga de bar, alguém olhou torto, não gostou e outra pessoa mata, ou então acontece uma relação, acontece uma traição, a pessoa tira a vida da outra pessoa, tira a própria vida. Então aqui nós não temos como, uma cidade muito grande, assalto, mão armada, luz do dia, pessoa mata por matar. Aqui acontece muito mais por crimes, os crimes são passionais. E o suicídio faz parte deles nesse caso, né? Então, os relacionamentos que acabaram e nós não concordamos, não gostamos, aí acontece esse tipo de coisa. Olha, muito obrigado aqui, ó. Não sei se fez uma pesquisa, você já sabia, mas muito obrigado aqui ao Costa André 11, que disse que o livro Ala 18, o autor é o Wilson Frugilo Júnior, da editora Saraiva. Muito obrigado. Esse livro é ótimo para entender a loucura, gente. Muito bom mesmo. E ele acaba trazendo muitas explicações. Então, só vou finalizando aqui de novo, né? Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo mundo. O que a gente pode entender então desse item 15? Que não há dor que o ser humano não possa suportar. Isso a gente tem que entender. É difícil falar isso no momento para quem está sofrendo, né? É muito complicado. Quando a gente está com muito sofrimento, a gente não consegue enxergar o dia de amanhã. O Evangelho é um roteiro seguro para enfrentar as dificuldades de frente e superá-las. Acho que é algo muito parecido quando a gente vê alguma coisa numa rede social, ou que alguém manda uma mensagem para a gente mais atravessada, ou que alguém entra num debate com a gente em rede social, e que a gente imediatamente vai lá e vai lá, escreve e já manda e já xinga a pessoa, ou já dá uma resposta mais atravessada. É muito parecida essa questão da serenidade, da calma, de entender. Se a gente recebe um feedback negativo por alguma coisa, se a gente para e não responde naquela hora e espera, a gente vai responder melhor depois. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa exatamente isso. Estava mandando uma mensagem para alguém, a gente estava entrando num embate com uma pessoa e tal. E aí, para, não responde na hora. Não responde na hora. E aqui é a mesma coisa. Não tem uma atitude sem pensar, né? Não pense de forma anímica, de uma forma instintiva, porque essas resoluções elas serão as piores possíveis. É incontestável que o suicídio tem sempre por causa descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que apontam. Então a principal causa do suicídio acaba sendo, principalmente, né, a principal causa é a incredulidade. A dúvida sobre o futuro, ideias materialistas e revolta também. A revolta é um dos maiores incitadores do suicídio e elas ocasionam uma covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas elas acabam sendo um veneno, né, que inocula a ideia do suicídio na maioria dos suicidas. Porque o materialismo e a incredulidade então conduzem ao suicídio, à loucura. Porque acaba nos oferecendo unicamente o nada. E sendo o nada, acabei pulando aqui, estou dando um spoiler do que a gente vai ler depois. Sendo o nada, a única perspectiva, mais vale buscar imediatamente do que continuar sofrendo. Então, nada mais é suicídio do que retirar esse sofrimento, retirar essa dor. Então vamos falar sobre a incredulidade no item 16. A simples dúvida quanto ao futuro que nós temos, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem uma frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber
esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles não têm nada a esperar depois da morte, não o vemos tentando matar-se, né? Curioso isso. E hoje a gente, aqui curiosamente no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos homens da ciência, né? Mas hoje o que a gente mais vê são os próprios cristãos, são de outras religiões, que acabam partindo com esse tipo de comentário, né? De que não dá esse valor da importância da vida, nem a sua e nem do próximo. Curiosamente, algumas pessoas que não têm fé, como eles acabam dizendo aqui, os cientistas do passado, hoje elas são pessoas talvez até mais amorosas, mesmo sem a crença no Cristo, mesmo sem a crença numa fé religiosa. E vocês, tenho certeza, vocês conhecem, né, ateus que são melhores do que cristãos. Então, quando vemos, pois, vamos lá, que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão proporcionar-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. Essa é a questão da dor. Eliminar a dor. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem apóstolos assumem terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se essa visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí uma palavra que é a coragem moral. No item 17, o Espiritismo ainda tem, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz. Então nós recebemos as informações, temos livros como Memórias de um Suicida, que é recomendadíssimo, de Ivone Pereira do Amaral, e fala sobre exatamente isso, nos traz uma outra visão do mundo pós-morte, de como vivem os suicidas. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando sua situação infeliz e a prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar eterno, nem por isso é menos terrível, e a sua natureza dá ao que pensar e a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes das ordens de Deus. E aí entra um pouco daquele texto de Emmanuel que eu li no começo. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. Então vamos lá, quais são os créditos que nós temos aí, os argumentos que nós temos para poder trazer às pessoas que têm esse tipo de pensamento? A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado, se tiver de acordo com como foi a sua encarnação na Terra. A certeza que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que se esperava, ou seja, a gente anseia, a gente pede para estar encarnado e a gente, em algum determinado, porque alguma coisa não deu certo, a gente abrevia a vida. Então isso está completamente contra as nossas necessidades. Que foge de um mal para cair num outro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. Então, isso é uma outra coisa muito séria. Às vezes a gente desencarna achando que vai encontrar, né, os nossos entes queridos e, de acordo com o que nos espera, com a forma que nós desencarnamos, como nós levamos a vida, não vai ser esse tipo de criatura que nós vamos encontrar lá, infelizmente. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que quando todos forem espíritas não haverá mais suicídios conscientes,
E aqui ele fala espíritas, parece até ser prepotente, né? Mas é a crença na vida após a morte, na continuidade da vida após a morte, na imortalidade do espírito. Então ele usa a palavra espírita simplesmente para discriminar essas informações. Mas a partir do momento que a criatura se vê como um espírito imortal, ela entende e reconhece essas necessidades, e que a morte, que tirar a própria vida, não é a melhor das ideias. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Informação bem legal aqui para trazer para vocês, não sei se vocês sabem, a gente já falou em outras lives, o CVV, que é uma instituição que evita, né, muitos auxilia no do combate, no auxílio para que evite mais suicídios. Ele é uma instituição criada por um espírita, movimentada por espíritas na sua origem. Então é bastante interessante essa comparação que ele fala. Kardec traz aqui praticamente 100 anos antes da criação do CVV, e de fato o espiritismo auxiliando, né, no combate ao suicídio. E agora eu vou trazer um texto da melhor das psicólogas, Joana de Ângeles, onde ela fala justamente sobre o suicídio. O livro chama-se Luz Viva, de Divaldo, né, psicografado por Divaldo, de Joana de Ângeles. O texto chama-se Loucura Suicida. Motivo algum pode ser levantado para abonar o homem pela destruição do próprio corpo, derrapando no infeliz despenhadeiro do suicídio cruel, não se encerrando a vida no pórtico da morte, ou seja, no portal de entrada da morte. Quem se arroja no salto espetacular da alucinação autodestrutiva defronta complicado o problema de que se desejou livrar, agravado pelos padecimentos que o gesto insano impõe à organização espiritual do transe, fuga da vida física. Outros sim, as consequências danosas que essa atitude doentia promove entre os que ficaram na terra são adicionadas à economia da sua desdita, porquanto a fuga do corpo não libera ninguém dos compromissos que assumiu, bruscamente interrompidos, mas não liberados. Então, nós estamos interrompendo algo, né, terminando com uma dor que nós estamos prorrogando para uma outra vida, uma outra encarnação. O suicídio, infelizmente, adia, com gravames a realização dos deveres e dificuldades que lhe cumpre atender, ocultando o orgulho que o cega e a rebeldia ante as soberanas leis que o anestesia. O suicida não logra fugir do que se deseja afastar, sofrendo a larga pena de acompanhar e viver os problemas que lhe pareciam insuportáveis. Ingrato em relação ao amor de Deus, antecipa o que ocorrerá naturalmente ao tempo oportuno, quando retomará em triunfo, já que ninguém ficará na terra sem experimentar a morte do corpo somático. Educa a imente do bem e disciplina o comportamento moral, jamais oferecendo guarida às ideias suicidas. Mentes desatreladas da matéria em regime de ociosidade ou vampirismo trabalham mediante hipnose persistente, inspirando estados de alienação que culminam no suicídio. Cultiva o hábito da prece e dá guarida aos pensamentos otimistas, estimulando conversações edificantes com que te desvencilhará dos cipós que asfixiam, levando à autodestruição. Trabalha pelo bem geral, liberando-te da presunção e do egoísmo, de mãos dadas ao amor fraternal, e ao amor fraternal conduzir-te-á com segurança por todos os dias até o término da sua vilegiatura física. O que ora te falta, fruirás mais tarde. A dor moral que te espezinha agora, logo mais terá desaparecido.
O afeto que se foi além, abandonando-te com ingratidão, encontrarás adiante. A calúnia que padeces, depois será diluída. A enfermidade vingadora, que por enquanto te dilacera, cederá lugar à saúde perfeita posteriormente. A solidão aparente que te aturde nesses dias será sucedida pelas companhias abençoadas se esperares. Valoriza o milagre das horas. Viaja confiante no veículo do tempo. Dia chegará se permaneceres na luta, em que considerarás as dificuldades e aflições que parecem superlativas como verdadeiras bagatelas de valor nenhum que superaste para o próprio bem. Suicidar-se? Jamais. Nem através da atitude violenta, final e irreversível, nem pelos largos métodos indiretos, elaborados pela insensatez e sustentados pelo materialismo. Viverás, não tenha dúvida, despertarás além da noite carnal com o patrimônio moral e os tesouros espirituais que te reunires no mundo, ou, sem eles, se te precipitares no fosso mentiroso da loucura suicida. Assim, portanto, entrega-te a Deus, e Ele te sustentará no amor, conduzindo-te com equilíbrio até o momento final ditoso, prenunciador da tua liberdade real. Muito bom esse texto da Joana. Então, qual a conclusão que a gente chega nesse estudo? Resumidamente, então, é que a loucura, o suicídio, eles não resolvem os efeitos dos infortúnios e das decepções que a gente acaba tendo aqui na Terra. Ao contrário, abreviando essa nossa passagem, a gente se liberta de um mal e entra num outro mais longo, mais terrível, sem previsão de fim, porque ninguém viola nada impunemente na vida, na lei de Deus. E faz parte das leis de Deus. Estamos aqui por um motivo, e a partir do momento que a gente interrompe, a lei de ação e reação, ela é implacável conosco mesmo. E essas leis acabam, querendo ou não, né, proibindo nos proíbe de encurtar a nossa vida. Quanto mais conscientes nós somos, mais responsáveis nós somos pela nossa vida, pela vida do outro, mais a gente consegue auxiliar, mais a gente consegue esclarecer. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue ser um ser completo, mesmo um ser em evolução. Esse período que eu estava afastado, trazendo um pouco ainda dessa questão do auxílio mesmo que o Espiritismo traz na nossa vida, na vida das pessoas. Uma pessoa do meu trabalho perdeu uma irmã por conta do Covid, ela estava com câncer, e o primeiro dia que ela voltou ao trabalho, a primeira coisa que ela fez foi perguntar para mim como que a irmã dela estaria. Então, assim, as pessoas, elas vão buscar esse conforto. Ela não é espírita, tá? Mas ela simpatiza com o espiritismo. E muita gente acaba simpatizando com o espiritismo justamente por essas respostas confortantes, né, confortadoras que a doutrina nos traz. Não são respostas completas, não são respostas exatas, porque existem inúmeros elementos aí que interferem para que essas respostas sejam precisas. Mas elas acabam nos auxiliando demais, auxiliando muitas pessoas que buscam alguma coisa, né? Às vezes ela não sabe nada. Se ela encontrou uma fagulha no meio da escuridão, uma luz pequenininha já alimenta a esperança daquela criatura. E o Espiritismo acaba alimentando a esperança de muita gente. E não de uma forma paliativa, e não de uma forma ilusória, mas de uma forma concreta, trazendo essa questão da espiritualidade, da imortalidade da alma e tudo mais que a gente está acostumado a ver no Espiritismo e nos estudos que a gente traz. Bem, esse é o estudo de hoje, falando sobre o suicídio e a loucura. Como eu falei no comecinho, ia ser uma pincelada, a gente não tem nem como se aprofundar aqui,
né? Não é um grupo de estudo, seria mais ideal pegar diversas literaturas, esmiuçá-las para a gente entender bem, mas de uma forma geral fica bastante claro, de acordo com o que nos é trazido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e também com essas algumas leituras complementares que a gente acaba pescando e trazendo para que nos ajude a compreender esses textos. Quero agradecer a presença de todo mundo, mandar um beijo aqui de novo para a Graça aqui, diz que texto maravilhoso. Pois é, muito profundo mesmo o texto de Joana de Ângeles. Então lembrando que aquele texto é de Joana de Ângeles, livro Luz Viva, caso alguém queira procurar, e o nome do texto é Loucura Suicida. Ao longo da semana eu vou postando mais conteúdos sobre suicídio e loucura, que não dá tempo de ficar trazendo aqui, né? Não vamos ficar lendo durante horas, mas que através das postagens a gente pode complementar. Quem quiser mais informação, ler mais, saber mais sobre o assunto, trouxe esses 2 livros, né? Memórias de um Suicida, o Ala 18, que fala sobre a loucura, e na codificação, no livro O Céu e o Inferno, tem um capítulo chamado Suicidas, que também você pode dar uma olhada, dar uma estudada. Antes da gente fazer aqui o nosso encerramento, corre lá, pega a sua água fluidificada se não deu tempo, pode ir lá preparar e a gente vai fazer a nossa prece e as nossas vibrações finais. Lembrando, quem tiver amigos internados por conta do Covid, que nessa hora da prece possa fortalecer as suas energias e as suas vibrações aí, encaminhando para elas, tá bom? Deixa eu só... Pronto. Então, para a gente encerrar, vamos mais uma vez ficar numa posição mais confortável, mais agradável, fechando os nossos olhos, mais cheios de energia por conta dos ensinamentos, do aprendizado, mais leves, mais felizes. Vamos mais uma vez relaxando e vamos direcionando essas energias absorvidas para a espiritualidade. Que ela possa centralizar, que ela possa agrupar, juntar todas as energias que nós estamos emanando nesse momento. E que assim nós possamos transformá-las em vibrações. Que possamos vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos, por aqueles que sofrem, por guerras, por fome, por miséria. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita, por Brasília, pelos políticos, que eles possam tomar as melhores decisões para auxiliar o povo nesse momento tão difícil. Vibremos aquelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais, no cárcere, nas ruas, nos leitos em suas casas, por aquelas pessoas que estão nas UTIs por conta do Covid. Possamos vibrar por todas as pessoas que estão na linha de frente trabalhando nesse momento pela saúde das pessoas. Vibremos pelos espíritos que tiveram a competência de criar as vacinas, que elas possam chegar o mais rápido possível para as pessoas. Vibremos por aquelas criaturas que desencarnaram por conta do Covid e por aquelas que perderam seus entes queridos. Vibremos por todas as criaturas que estão em nosso lar nesse momento, que elas possam se sentir bem,
se sentir energizadas assim como nós. Pedindo que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas, para que coloquem nelas os fluidos necessários para cada um de nós. E que possamos também receber um pouco dessas energias, desses fluidos, dessas vibrações, para que a nossa bateria seja recuperada, refeita, reenergizada para mais uma semana. E assim deixamos que a espiritualidade possa ainda levar essas vibrações aonde for necessário. E mais uma vez somos gratos ao Pai pelo dom da vida, por esse momento, pela oportunidade desse Evangelho, e pedimos a Ele que nos guarde, nos proteja ao longo dessa semana, possamos estar envolvidos em uma cúpula de muita luz, de muito amor, protegidos contra todo e qualquer mal. E assim agradecemos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. E que assim seja. Muito obrigado pela companhia, mais uma vez. Obrigado pelas lindas reflexões. Valeu, Sertão Espírita. Muita paz e esperança a todos. É o que eu desejo para vocês ao longo dessa semana. Lembrando que essa live fica salva aqui no Instagram. Essa live estará no YouTube a partir de amanhã, hoje à noite ou amanhã já estará por lá também. Então, se vocês quiserem encaminhar para alguém que esteja precisando dessas palavras, dessas informações, fiquem à vontade para compartilhar este conteúdo, tá bom? Beijo no coração de todos, uma semana abençoada e até a semana que vem. Até mais.